Agradecer a Deus por mais um dia, né? Estar na sua casa. Vamos orar pela aula em nome de Jesus, tá? Lição 12, né? Para aqueles que estão chegando. E oremos, em nome de Jesus. Deus, Pai, vemos agora a Tua presença. Primeiramente, te agradecer por mais um dia estarmos na Tua casa, Pai, por essa semana que o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos aprove, Pai, estarmos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz, Pai, para aprendermos mais de Ti, Deus. Que o Senhor possa estar abrindo a nossa mente, Pai, nosso coração, para aquilo que será ministrado hoje, Pai. Que possamos sair daqui, Pai, com mais conhecimento, mais capacidade de entender e interpretar corretamente as Tuas Sagradas Escrituras, Pai. E principalmente, Pai, Deus, possamos estar com as nossas famílias, Pai, no centro da Tua vontade, Pai. É uma revista que fala sobre família, Pai. Que possamos, Pai, nessa manhã, Pai, estarmos profetizando que a bênção, Pai, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares, Pai. E que possamos ver, Deus, a Tua boa mão sobre nós, Pai. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso guia, Tu és o nosso protetor, Pai. E muito obrigado por mais um dia estarmos aqui, Pai. Aqueles que estão vindo, Pai, guardem segurança, tragam segurança, Pai. Guarda, Pai, em nome de Jesus, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir um hino da harpa cristã. Rogério, volta aí, por favor. Vai soltar. Aleluia. Vamos falar sobre o nosso diretor, né? Hoje a aula vai falar sobre criando filhos saudáveis e vai dar o exemplo da família José, Maria e Jesus e seus irmãos. Amém, irmãos? Vamos aprender um pouco mais sobre essa família, em contraste com a família lá de Davi, né? Que a gente viu, o pastor Fernando deu essa aula, tinha uma família disfuncional, né? Que enfrentou dificuldades por conta da má organização dela, né? Da má estruturação, da má criação, tá? E que vem de trás, né? Então, Jessé, ele foi um pai que errou, né? Um exemplo disso foi a própria
predileção que ele demonstrou quando o profeta Samuel foi à sua casa, né? Então ele foi ordenando, levando filho a filho para Samuel julgar se era o rei. Uma demonstração clara de predileção, que é uma aula que a gente viu lá no começo da revista. E Davi teve aquele mau exemplo, né? Jessé foi um pai que falhou em algumas questões. Os próprios filhos tinham muitos conflitos entre si, então isso acabou não sendo uma boa referência para Davi, que também teve problemas na sua família. Já a família de Jesus, a gente veremos que a família de Jesus é uma família exemplo, né? Não à toa Deus escolheu José e Maria para receber ao seu filho, né? Ao Filho de Deus. Amém, irmãos? Então, lição 12, penúltima lição da revista, Criando Filhos Saudáveis. O texto áureo vai dizer: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática é a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Algumas expectativas aqui, irmãos. Expectativas da lição. Proporcionar um ambiente em que os filhos cresçam de maneira saudável e equilibrada é o grande desafio da família cristã diante de um contexto de imoralidade e violência presente na sociedade atual. Por isso, nesta lição, veremos a natureza da família de Jesus, as fases da vida do nosso Salvador conforme os evangelhos registram e, finalmente, o tríplice desenvolvimento de nosso Senhor dentro da sua família. A partir desse estudo, aprenderemos preciosas lições para a nossa família, né? Quando eu vi que ia dar essa aula aqui, né? Até brinquei com a Michelle, assim, vou ter que dar o exemplo dos meus pais, né? Porque a gente não tem ainda a prole para poder dar como exemplo, né? Então, graças a Deus, eu pude ser criado numa família assim, né? Mesmo com o meu pai se convertendo já, quando eu já tinha já meus 12 anos, por aí assim, quando ele realmente se converteu de fato, né? E entrou na igreja, 12 para 13, 14 anos. Mesmo assim, ele sempre foi um homem com muitos princípios, né? Muita moral, né? Então a moralidade veio desde o berço, né? Mesmo que o evangelho não tenha vindo da parte dele, né? A minha mãe se converteu, entrou aqui na igreja, eu tinha meus 5 para 6 anos, né? Então bem novo. Ela se converteu um pouco antes disso, mas ela sempre foi ali o braço ali de Cristo na casa, né? Até que o exemplo dela santificou a vida do meu pai, como a própria Bíblia fala, né? E aí, graças a Deus, a gente foi criado nessa família que também, graças a Deus, era uma família bastante estruturada, né? Foi uma família bastante estruturada. E eu acho que isso é o mais fundamental, né? Hoje a gente tem visto aí, quando a gente pega os exemplos, quando a gente vê uma desestruturação, a gente vê que muitas das vezes, na maioria delas, vem de uma dificuldade estrutural na família, né? Então, normalmente, quando a gente vê exemplos assim de filhos que tomam um rumo de dificuldade, e aí dificuldade não é questão de ser crente ou não, tá, irmão? Estou falando mais a questão moral, né, de valores e bons costumes. A gente vê que muitas das vezes é realmente porque a família, né, os pais, não criaram uma família funcional, não estruturaram uma família funcional para aquela criança, né? Mais uma vez, não tem a ver com ser crente ou não, porque isso a gente vai ver no final da aula. Tem uma ilustração, né, uma analogia que Deus me deu essa semana, que a gente vai ver no final da aula que não tem a ver exatamente com a questão dos pais diretamente, né? O filho tem que, em algum momento, tomar a sua decisão de ser crente e de ser cristão. Mas sobre a questão guardar os bons valores e os princípios, eu acredito que tem uma correlação gigantesca com aquilo que é a sua criação, com aquilo que são os seus pais como exemplos para a sua casa, né? E graças a Deus a gente teve bons exemplos, mas sim, em algum momento eu e Igor tivemos que fazer as nossas escolhas, né? E fomos recompensados ou punidos por essas escolhas e tivemos que aprender na pele, né?
Graças a Deus, eu acho que a gente fez melhores escolhas, né? Mais escolhas boas do que escolhas de dificuldades, né? Graças a Deus. E a família de Jesus não foi diferente, né? José e Maria foram pais exemplares, vamos ver isso, e isso se traduziu na vida de Jesus, né? Assim como também na vida dos seus irmãos, tá? Tiveram problemas, principalmente quando José morreu, né? José morreu, Jesus estava mais ou menos, tá no final da sua adolescência, né, indo para a juventude. Jesus passou a ser o mantenedor da casa. A Bíblia vai dizer, né, que quando ele vai a Nazaré, os moradores de Nazaré, a sua família, seus familiares reconhecem, mas esse não é os seus vizinhos, né, seus amigos, esse não é o carpinteiro Jesus, que estava aqui com a gente até pouco tempo. Então, ele foi realmente foi profissional, praticou a mesma profissão do pai, e foi um homem muito importante para também ajudar ali, suportar Maria, até que ele assumisse o ministério com 30 anos. E nós vamos ver um pouco desse desenrolar, né, da história de Jesus, naquilo que a Bíblia nos provê de informação. E aí, a princípio, a expectativa da lição é essa que eu falei, né, entender o que é esse ambiente saudável e esse ambiente equilibrado que os filhos precisam crescer, né? Esse ambiente que os pais precisam prover. E aí, como objetivos da lição, nós temos revelar a normalidade da família de Jesus. Então, não foi uma família anormal, não era família especial, além daquilo que a Bíblia relata com relação ao caráter de José e Maria, né? A fé que eles tinham. Abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam. Terceiro objetivo, explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. Motivação da aula, infância, adolescência, juventude e fase adulta, ou seja, o ciclo que uma família precisa proporcionar todos os meios que uma criança necessita para se desenvolver física, psicológica e espiritualmente. Então, os pais eles realmente têm essa importância gigantesca na vida de uma criança, né? Tanto na questão física, né, natural, né, que a criança seja saudável, mesmo em meio às dificuldades que os pais têm essa responsabilidade grande assim, de tentar dar o melhor para que a criança se desenvolva fisicamente, não só em questão de alimentação, mas ensinar sobre a importância de esportes, enfim, sobre a importância de tratar do corpo, né, que é um templo do Espírito Santo. Psicológica, não precisa nem falar, e espiritualmente também não precisa nem falar, né? Nesse sentido, podemos fazer a seguinte pergunta: as nossas famílias têm sido bem-sucedidas nesse propósito? Aplicação da aula. A família cristã deve ser o lugar em que os nossos filhos possam se desenvolver em sabedoria, em estatura e principalmente em graça diante de Deus e dos homens. Em nossa família, os nossos filhos devem ter as suas primeiras experiências com Deus, de modo a desenvolver maturidade cristã. Então, isso aqui é muito importante, né? Os filhos devem ter as suas primeiras experiências com Deus através da família, né? Então, naturalmente, quando ele começa a ter as experiências com Deus através da família, aí as experiências com Deus próprias que ele terá serão ainda mais fortalecidas, fortalecerão ainda mais a sua fé, né? Jesus vai falar: não errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, cabe aos pais ensinar as Escrituras, entender, inculcar, né, como a Bíblia vai falar, como é uma ordenança de Deus, inculcar as Escrituras na mente da criança e também prover as primeiras experiências com Deus, né? Ensinar a criança, ensinar o jovem, né, o adolescente, a realmente buscar essas experiências com Deus. Vamos lá agora na leitura bíblica em classe, irmãos. Lucas capítulo 2. Vamos ver o texto aí que é a base principal dessa lição. Vamos na Bíblia. Vamos ler um outro versículo além daquilo que está aqui na revistinha. Lucas capítulo 2, versículo 39. Vamos entender essa sequência aí, que é basicamente a única sequência bíblica que ensina sobre, ou que vai prover informações sobre a infância de Jesus, né? A gente até estava falando ontem no Senfo, os livros apócrifos, né? Eles têm como
uma das características, querer cobrir a infância de Jesus, né, trazendo lendas, trazendo fábulas sobre o que foi a infância de Jesus. E aí nós temos que ficar o que a Bíblia diz, né? Então, tudo aquilo que é informação além daquilo que a Bíblia diz é descartável, e muitas das vezes a gente vê aí algumas histórias aí absurdas, né, sobre o que possa ter sido a infância de Jesus, mas a Bíblia não nos deixa enganado. Em Lucas capítulo 2, versículo 39 a 52, tem a única informação provida pelo Espírito Santo para nosso conhecimento acerca dessa fase da vida de Jesus, a sua infância. Diz assim: cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhe respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém, irmãos? Então, é um texto bastante conhecido, né, da igreja. Nós vamos debruçar sobre ele e entender por que esse foi o único texto que foi registrado sobre a infância de Jesus, a importância desse momento aqui. Jesus se desenvolveu como uma criança normal da sua época, tendo as bênçãos da sabedoria e da graça de Deus por sua natureza divina e pelo bom cuidado de seu pai adotivo José e sua mãe Maria na sua criação. Então, não podemos apagar a importância de José e Maria na criação de Jesus, tá? Ele foi 100% homem, então precisava ser criado como uma criança que recebesse todas as melhores instruções possíveis para ser quem ele foi. Então, a importância de José e Maria é muito relevante, tá? Assim como também ele tinha uma natureza divina, né? E a sua graça e a sua sabedoria era aflorada por isso também. Continuando aqui, anualmente, os judeus de todas as regiões da Palestina iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, numa peregrinação festiva. Então, é muito interessante porque todo ano eles iam até Jerusalém, numa peregrinação a pé, cantando louvores, adorando ao Senhor, e isso era uma marca anual que todas as famílias judias cumpriam, tá, irmãos? Até os 12 anos de Jesus, José era o responsável por ele, levando o sacrifício da família em agradecimento pelo ano que se passou e em celebração por ter Deus libertado o povo do Egito. Vamos lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12.
Diz assim, versículo 1. Vamos pular alguns versículos, tá, irmão? Só para ficarem atentos aí. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Amém? Vamos pular aí. Aí vai dizer, versículo 5: O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Amém? Vamos pular mais um pouco. Aí no versículo 12, aí com relação à noite, né? Que aí simboliza exatamente aquilo que Deus fez lá no Egito. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. 14. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Amém? Então, essa ela era a grande motivação da sequência de festas que acontecia nessa semana da Páscoa. Vamos voltar lá em Lucas capítulo 2, rapidamente. E aí, continuando aqui, olha a importância desse dia, irmãos, porque que esse é o dia que está registrado. Então, até os 12 anos de Jesus, José era o responsável por levar esse cordeiro em favor da família, e Jesus compunha essa família. Porém, ao completar a idade de 12 anos, Jesus foi levado para o seu bar mitzvah, cerimônia de apresentação no templo, assumindo a responsabilidade pelos seus atos e pela obediência a toda a lei judaica. Nesta oportunidade, Jesus assumiu pela primeira vez a responsabilidade de mostrar qual seria o seu direcionamento ministerial, cumprir a vontade do Pai. Então, naquele dia ali, naquela semana, naquele ano, foi a consagração de Jesus no templo, onde ele passava a assumir a responsabilidade pelos seus atos. E ele passava a assumir que ele era o responsável por cumprir a lei judaica. E o que era o cumprimento para além da lei judaica dele? A vontade do Pai. Então, Jesus veio nessa terra para cumprir a lei e para cumprir a vontade do Pai. Então, quando Maria pergunta para ele, olha que interessante. Versículo 48. Logo que seus pais os viram, 2,48, né? Lucas 2,48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Quer dizer, eu já sou responsável pelos meus atos. Por que estão me procurando? Olha só que interessante na sequência. Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Então, nesse momento, Jesus ele assume a sua primeira responsabilidade de cumprir a vontade do Pai em sua vida. E era importante, naquele momento, ele mostrar para os fariseus ali, né, para os doutores da lei, que um novo homem estava se apresentando entre eles, e esse homem veio para mudar a história. Então, a importância de Lucas capítulo 2, do 39 a 52, de ser basicamente o único texto que o Espírito Santo inspirou para que fosse escrito por Lucas, é justamente essa, de mostrar que Jesus cumpriu a lei judaica e recebeu, sim, a sua celebração, né, a sua responsabilidade de, aos 12 anos, estar realizando ali o que toda criança judaica deveria realizar, que é o chamado bar mitzvah.
Amém, irmãos? Então, por isso, Lucas capítulo 2 é o registro que é relevante para a história da infância de Jesus. Todo o restante, o Espírito Santo ocultou, porque Jesus foi uma pessoa normal, até que aos 30 anos ele assumiu o seu ministério e deu início à sua missão aqui na terra. Amém, irmãos? Então, continuando aqui, sendo já responsável pelos seus atos, ele escolheu estar na casa do Pai para ministrar a palavra. A fim de estimular uma reflexão mais profunda, os rabinos muitas vezes respondiam às perguntas das pessoas, colocando suas próprias perguntas. E desde muito jovem, Jesus era capaz de se envolver dessa maneira com as maiores mentes religiosas do seu tempo. Jesus é retratado como um mestre por excelência, já desde sua juventude. Amém? Então, naquele momento, Jesus já era reverenciado, né? Maravilhados ficavam com a sua capacidade de maestrar acerca da palavra do Senhor. O diálogo com Maria e a informação do versículo 51, e aqui é um versículo importantíssimo, porque da mesma forma como Jesus cumpriu a vontade de Deus em ficar na casa do Pai, e Maria e José não tiveram esse entendimento e estavam voltando para Nazaré, né? Ele também, quando naquilo que era responsabilidade dele com os seus pais, o versículo 51 é chave, porque vai dizer assim: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. Então, Jesus era uma criança, foi um adolescente submisso. Essa é a informação que nós temos sobre a infância de Jesus, essa é a informação que nós temos que guardar em nosso coração. Tudo além disso é, como a gente aprendeu ontem no SEMF, apócrifo. Tudo isso não faz parte da vontade de Deus, não tem nada a ver, não tem nenhum compromisso, não tem nenhuma credibilidade com a palavra de Deus. Então, o diálogo de Maria, né, com Maria e a informação do versículo 51 mostram que Jesus era obediente à lei divina e também se submetia aos seus pais terrenos, ou seja, foi um adolescente exemplar. Por fim, este é o único relato sobre a infância de Jesus. Amém, irmãos? Então, vamos começar na revista aí, na introdução. Diz assim: o Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era, de fato, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nesta lição, estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Ponto 1. Uma família, tópico 1, né? Uma família normal. Dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que a sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Amém? Então, José e Maria eram descendentes da família real de Davi, como era importante que fosse, né? Então, lá em Lucas capítulo 2, para cumprir a profecia acerca disso, então, Lucas capítulo 2, versículo 4, diz assim: José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi,
a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, houve um decreto de César Augusto para que houvesse um recenseamento em Israel, né, na região da Palestina. E aí cada um deveria ir para a sua cidade natal e fazer parte do alistamento para esse recenseamento. Por isso, José e Maria levaram Jesus até Belém. Amém, irmãos? Nesse momento, naturalmente também se cumpriu a escritura, onde Jesus também precisava, né, nascer em Belém, ser um belenista, é isso, pastor? E aí ele nasceu em Belém, cumprindo também a escritura. Então, houve toda essa história aí, onde Deus, vamos assim, diretamente, né, usou a vida ali de César Augusto para determinar esse recenseamento, porque se não houvesse esse recenseamento, provavelmente Deus teria que guiar José e Maria até Belém de uma outra forma. Então, por isso eles foram a Belém, Jesus nasceu em Belém, e aí nós sabemos a história, né? Por conta disso, naturalmente, José, ao receber a informação do anjo, nós conhecemos muito bem essa história, né? Ele, a primeiro momento, ele se assustou com a situação de Maria, sua noiva, estar grávida, mas depois a recebeu quando o anjo o visitou. E aí também, mais uma informação importante, que ele não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. Então, ponto 2, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Aqui tem uma história lindíssima, irmãos. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante. Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã, como diz lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, nós vamos nesse texto daqui a pouco. Seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. Somente depois da sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja de Jerusalém. Então vamos lá em Marcos, vamos na sequência de textos agora. Primeiro em João capítulo 7. Em Marcos acho que a gente nem, a princípio, não vai precisar ir não. João capítulo 7, versículo 1. Diz assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, se contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos à medida que ele se manifestou e se colocou como o Messias, como o Salvador do mundo. Seus irmãos não acreditaram até que um evento aconteceu. Vamos lá em 1 Coríntios. Primeira Coríntios capítulo 15. Versículo 3. Diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Cefas, né, é Pedro, né, irmão? Simão Pedro.
e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Aqui há uma revelação muito interessante e muito profunda acerca do que foi a conversão de Tiago, né? Jesus se manifesta a Tiago de maneira individual, como ressurreto. Por que ele faz isso? Porque ele amava o seu irmão, naturalmente, amava todos os seus irmãos, porque Tiago tinha um grande ministério para com a igreja do primeiro século. Então, quando vemos Tiago, as referências a Tiago em Atos, né? A carta de Tiago ao final ali da Bíblia, depois de Hebreus, esse Tiago é o irmão de Jesus, né? Então, houveram 2 discípulos Tiagos, mas o Tiago que se levantou, que foi o líder da igreja, foi o Tiago, irmão de Cristo, né? E Jesus, ele se apresenta a Tiago ressurreto. E eu imagino como é que foi essa cena, né? Quão lindo foi isso, né? Quando Tiago recebeu e depois de ter passado um filme na sua cabeça, né? Como ele se revelou, como Jesus se revelou a ele, como Jesus o amou, né? Então não levou em conta a rejeição que sofreu da sua própria casa, do seu próprio irmão, e falou: meu irmão, eu sou ele, eu sou o Messias, eu estou aqui, eu sou ressurreto. Estou aqui para que eu seja o seu Senhor, o seu Salvador. Eu tenho uma grande obra com a tua vida. Imagino como é que deve ter sido esse encontro. Deve ser uma das coisas mais belas que aconteceu na história do cristianismo, né? E aí Tiago, ele abraçou essa fé, né? Como não poderia ser diferente. E ele foi um dos caras que foi a grande base ali, uma das colunas da igreja do primeiro século, da igreja em Jerusalém. Aí vamos lá em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Paulo vai informar, né? Vamos lá desde o versículo 15, né, para entendermos o contexto. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Aí pular agora para o capítulo 2, versículo 9. Vamos ler desde o 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, Tiago, irmão de Jesus, era reputado coluna na igreja em Jerusalém, né? Então, a gente vê ali que ao final, mesmo com uma história que aparentava, né, ser uma história de dificuldade, né, de tristeza, né, uma família que cresceu unida, depois se dividir de alguma forma por não crer no seu primogênito como Messias, depois
Deus dá essa vitória a Maria, né? E a José e a Maria, né? Como uma vitória final, assim, de que todos foram convertidos de fato. Entre eles, o Tiago, né? Um deles foi não só convertido, como se tornou aí uma referência, se tornou um homem especial na presença de Deus. Tópico 2, irmãos, o modo de criação de Jesus. Ponto 1, Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Neste sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases da sua vida, a infância, a adolescência e a sua juventude. Então, ponto 2, a infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judéia, nosso Senhor foi colocado num coxo para ração aos animais. Não se tratava de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes, até que, mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Então é uma história conhecida, né, quando Herodes manda matar todos os meninos de abaixo de 2 anos, porque os magos não voltaram a ele, né, dando a notícia se o rei havia nascido ou não. E aí eles fogem para o Egito, mas pouco tempo depois Herodes morre e eles voltam para Nazaré. Nesse interim da vida de Jesus, né, na sua infância, naturalmente ele foi como uma criança qualquer, né? Então ele precisava se alimentar, precisava de cuidado, precisava de tudo aquilo que uma criança normal precisou, né? Da proteção, né? Cuidado com a sua saúde mental, sua saúde física, né? Então José e Maria foram pais exemplares, e eles têm sim tem que ter muito respeito acerca da vida deles pelo aquilo que Jesus depois se manifestou com seus 30 anos de idade. Ali também era um reflexo da boa criação que ele recebeu dos seus pais. Ponto 3, a adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém, com os doutores da lei. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei, né, que quer dizer bar mitzvah. A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por ocasião da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel, a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Toda a celebração dura 7 dias, e depois todos voltavam para as suas cidades. Os pais de Nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Então, aqui é exatamente a história que nós falamos lá no início da aula, né, acerca do quão importante foi esse evento para a caminhada de Jesus e quão era importante o Espírito Santo registrá-lo em Lucas capítulo 2, né, para que
todos tivéssemos a certeza de que Jesus cumpriu todos os rituais certinhos da lei judaica. Nenhum ritual, nenhuma promessa Jesus deixou de cumprir. Ponto 4, a juventude de Jesus. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo o que se tem conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até aos 30 anos, visto que José já havia morrido. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por esses anos, e quando chegou a idade em que o pai estabeleceu para iniciar seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os discípulos, aos quais se tornaram os apóstolos que fariam o seu evangelho conhecido. Vamos lá em Marcos capítulo 6. Vamos em Marcos capítulo 6. História conhecida, né? Versículo 1. Diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então, aqui é a informação que se tem acerca daquilo que foi a vida adulta antes do ministério de Jesus. Quer dizer, ele era carpinteiro, né? Era o que os seus familiares, os seus vizinhos, né? a sua terra, os seus parentes o receberam. Né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Então, Jesus, a princípio, ele foi o profissional que ajudou a sustentar a sua casa. Essa é a única informação que a Bíblia nos fornece, porque nenhuma informação além dessa é relevante. Né? Outras informações que a Bíblia nos fornece de maneira indireta, que, por exemplo, Jesus não cometeu nenhum pecado, né? Isso está registrado na palavra, Jesus foi um sacrifício perfeito, então ele viveu uma vida, realmente era uma referência, ele era um homem exemplar, né? Mas era um homem normal para aqueles cidadãos, né, de Nazaré. A princípio, é sobre isso que nós temos que nos pautar com relação a essa história de Jesus entre seus 12 e 30 anos. Vou ler um texto aqui, irmãos, auxiliar, diz assim: formando a imaginação da criança. Proporcionar uma educação cristã pela imaginação é uma bênção para os nossos filhos. Na fase da infância, isso faz muita diferença, pois essa experiência acompanhará a criança na fase da adolescência, da juventude e da fase adulta. Aí tem um parênteses aí, né? Lá em casa tinha uma série, né, de livros, acho que na casa de todos dos pais tem, né, os pais, uma série de livrinhos, né, acerca das histórias bíblicas, né, contadas, desenhadas e tal. E acredito que sim, né, por
vamos dizer assim, por consequência, né? Mas minha mãe fala que isso fez uma diferença gigantesca para as nossas vidas, né? Porque, inclusive, quando a gente chegou aqui na igreja e vinha para as salinhas de aula e tal, a gente já tinha, né, algum tipo de diferencial de conhecimento da palavra. A própria Sarinha, a Ana Lúcia, né, ficavam brincando com a minha mãe. Valéria, a gente pergunta, eles sabem tudo e tal. Então, é muito importante se ter esse tipo de passagem de conhecimento para a vida da criança, porque isso vai inculcando, né, vai registrando na cabeça dela, e isso vai se tendo ali realmente uma estrutura de conhecimento e de temor e amor a Deus que faz uma diferença gigantesca na sequência da sua caminhada. Então, aqui na continuidade do texto, diz assim: por isso, reproduzimos aqui uma proposta do Dr. John Trent. 30 minutos diários são suficientes. Aí minha mãe dedicava esse tempo, né? Mesmo trabalhando fora, chegava em casa e tinha esse tempo de qualidade com a gente. E aqui o John Trent, ele indica 30 minutos diários são suficientes para você e seus alunos trabalharem a imaginação de seus filhos numa perspectiva cristã. Em algum momento, durante os maravilhosos dias da infância, aí é uma frase dele, né? Faça questão de ler a coleção completa de As Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis com seu filho ou sua filha. Estes livros são ótimos para leitura em voz alta na hora de dormir e podem levar semanas até serem concluídos. De bônus, entretanto, deixe que sua filha ou seu filho atue como um dos grandes personagens da série. Certifique-se de que permanecem fiéis do começo. Não, estou falando aqui. Certifique-se de que escolha um dos personagens que permanecem fiéis do começo ao fim da história. Lucy é uma boa opção para as meninas e Peter é uma boa opção para os meninos. Então, as Crônicas de Nárnia, a gente sabe que tem ali a semelhança, né, a indicação, a ilustração daquilo que é ali a relação de Deus com os seres humanos, na verdade, com as crianças Lucy e Peter, principalmente, que permanecem fiéis, né? Então, é um exemplo que aqui o John Trent indica, né, de ter uma leitura, basicamente uma leitura de um livro cristão, né, onde se coloca ali um personagem, substituindo esse personagem pelo seu filho, né, e aí narrando essa história, e aí a criança começa a se encontrar nessa história. Então ele indica aqui a Crônica de Nárnia, né, do pastor C.S. Lewis, né, mas eu acho que tem uma série de livros aí também que são indicáveis, além... e dos mais importantes dele é a própria Bíblia, né? Ao ler, simplesmente substitua o nome do personagem com o nome do seu filho e sua filha. Seus filhos terão uma empolgação extra ao imaginarem-se como herói ou heroína. Além disso, a experiência vai expor sua criança a um dos mais renomados pensadores e teólogos da história, que foi o C.S. Lewis. Amém? Então, aqui foi só um exemplo aqui das Crônicas de Nárnia, que é um exemplo que indica ali um auxílio na educação cristã para formar a imaginação e a criança começar a ter esse relacionamento com Deus amadurecido. Tópico 3, irmãos, o tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, diz o seguinte: e desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. A sua mãe guardava no coração todas estas coisas e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus crescia em sabedoria. Ponto 1. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente, essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura. Então, Jesus crescia em sabedoria e estatura, muito provido pelo aquilo que José e Maria foram como exemplos de pais. Tá? Ponto 2. Jesus crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de nosso Senhor Jesus.
de Nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. Tinha a estatura mediana de que qualquer judeu. Seu corpo era normal e saudável. Não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria. Então, é um trabalho que dedica-se bastante do corpo, né? Exige bastante do corpo. Então, ele era naturalmente normal e também seu corpo era saudável. Isso é o que a gente consegue entender a partir dessa informação, que ele era um carpinteiro importante ali na região, reconhecido. Tá? Ponto 3. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente, ele respondeu para os seus pais: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma de Nosso Senhor se revelava ao abrir a boca para falar do reino de Deus. Então, Jesus, ele era um homem muito carismático, né? Não à toa que atraía as crianças para perto dele, né? Jesus era um homem muito observador também, tanto é que ele usou as parábolas com muita assertividade, né? Tratando o reino de Deus, colocando em forma de comparação e ilustração através de parábolas. Então, era um homem que foi um homem muito inteligente, né? Foi um homem que se desenvolveu em sabedoria, em graça, em inteligência, e tinha, naturalmente, é claro, o Espírito Santo, como todos nós temos. Nós temos a capacidade de sermos sábios e sábios em Deus, né? Como Jesus é o nosso grande exemplo. Então, isso é muito interessante, porque tudo aquilo que Jesus foi dos seus 30 aos 33 anos é um reflexo direto, irmãos, daquilo que ele foi na sua infância, juventude, adolescência, juventude e vida adulta. É um reflexo. Ele não, naquele momento ali do batismo, que ele recebeu o batismo nas águas e o Espírito Santo desceu sobre ele, aquilo ali foi o início do seu ministério e o seu fortalecimento espiritual para cumpri-lo. Mas o que ele viveu do 0 aos 30 anos foi uma vida normal e uma vida, sim, exemplar. Ele foi um homem exemplar também até os seus 30 anos. Amém? Quarto ponto, lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos seus filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personagem discreta, não precipitada e equilibrada. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Com relação à primeira parte desse ponto, tem aqui uma frase que eu ouvi, muito interessante, que eu vou botar aqui no microfone para os irmãos. Acho que a gente estamos numa igreja que é muito madura com relação à palavra, né? Muito madura com relação a esse conhecimento que a gente aqui, basicamente, nas aulas da escola bíblica, né, a gente só tem a responsabilidade de estarmos repassando aquilo que já foi passado de alguma forma na nossa história, né? Então, naturalmente, o que a gente vai ouvir aqui é consequência e é uma verdade, eu acho que todos nós temos aqui em nossos corações, mas é preciso ser dita, né? E a gente precisa ouvir e ter essa certeza em nossos corações e ter essa confirmação, amém? Então, vou dar um play aqui.
Nosso alvo principal, esse é o alvo de todo pai, conduzir nossos filhos a Cristo. Tem muitos pais preocupados em formar bons cidadãos para a sociedade, mas não estão formando cidadãos dos céus. A Bíblia diz em Efésios 6 que os pais devem criar os filhos na admoestação do Senhor, né? E muitas vezes eu percebo pais que acreditam que criar os filhos no caminho do Senhor é levá-los na igreja, entregá-los no ministério infantil, né? A igreja não tem a responsabilidade de educar o seu filho. A igreja complementa o seu trabalho, mas a responsabilidade é de cada pai. Amém? Então, nesse contexto, Deus me deu uma ilustração, aí eu queria chamar aqui um casal, aí quem pudesse se disponibilizar, um casal e um homem. Wagner, consegue me ajudar aqui? E um casal, pode ser vocês dois? Aproveitando aí que estão grávidos, né? Deus me deu uma ilustração. A princípio podem ficar aí, Wanderson e Gabi. Eu vou começar com o Wagner aqui. Deixa eu pegar uma cadeira aqui, Wagner. Pega 2 cadeiras, por favor. Amém. Então, vou começar aqui. Já te chamo, Wagner. Pode sentar aí, Wanderson e Gabi, por favor. O que acontece? Nas nossas vidas, né, até nós conhecermos Jesus, nós acabamos sendo o piloto da nossa história, né? Então, aqui é simbolismo de um avião, tá, irmãos? Onde existe a cadeira do piloto e do copiloto, né? Então, enquanto nós não conhecemos Jesus, nós pilotamos a nossa história, né? Então, nós vamos para o rumo em que nós desejamos, né? Então, o plano de voo é ministrado, o plano de voo é colocado e é direcionado por aquilo que é a nossa vontade. Então, nós saímos, né, levantamos o voo e sabemos que enquanto nós estivermos nessa cadeira aqui, nós vamos pousar num lugar não muito agradável. Amém? Então, quando conhecemos Jesus, e aí pode me ajudar aqui, Wagner? Quando conhecemos Jesus, a conversão basicamente é o convite para Jesus assumir essa cadeira, né? Mas há uma decisão nossa de direcionarmos o avião até um aeroporto, o mais próximo possível, sairmos da cadeira do piloto, né, e irmos para a cadeira do copiloto. Amém? E aí Jesus assumir a cadeira. Quando Jesus assume a cadeira do piloto, nós passamos a ser o copiloto da nossa história e não passageiro. Isso aqui é interessante demais. Por quê? Porque Jesus não vai levar... Jesus, a partir do momento que ele assume essa cadeira, ele vai direcionar o seu plano de voo agora para os céus. Então, o destino é os céus, né? E ele, naturalmente, da forma como a gente pousou, ele vai levantar voo no sentido contrário, né? A conversão. Então, ele levanta o voo no sentido contrário, o plano de voo, o destino é os céus, mas como copilotos, nós acompanhamos a nossa história. E o copiloto ele tem o poder de pegar no manche e botar o avião para o lado e para o outro e fazer bagunça com o plano de voo que Jesus, a princípio, tem estruturado para a nossa história. Outra coisa interessante do copiloto é que o copiloto enxerga aquilo que está acontecendo, né? Então, nós enxergamos em Cristo aquilo que Ele está planejando para nossas vidas, nós vemos a transformação, nós vemos o agir de Jesus, é claro, com a limitação da nossa vista, porque o sobrenatural só o piloto sabe. E ele vai direcionar o sobrenatural e nós vamos a cada vez mais estarmos enxergando aquilo que é a vontade de Deus para a nossa caminhada, para o nosso voo. Só que nós, como pessoas individuais, nós temos também a possibilidade de abrirmos mão desse plano de voo e nos jogarmos do avião. Então, infelizmente, nós temos visto muito cristãos que têm abandonado o plano de voo, se jogado do avião. Milagrosamente, às vezes, Jesus consegue contornar o avião e pegar a pessoa de volta, né? E a pessoa toma essa decisão de novo de embarcar no avião. Mas, quando se joga de um avião, eu acho que o destino todo mundo aqui sabe, né?
é a morte. Então, se jogar desse plano de voo em que Jesus tem a responsabilidade, Jesus tem a característica de ter o conhecimento do destino, né, o conhecimento da direção, é uma ideia furada. Amém? Só que tem uma coisa faltando aqui. Tá? Enquanto nós não conhecemos Jesus, eu estava nessa cadeira, né, e não tinha ninguém aqui como copiloto. Né? Só que isso não é verdade em toda a nossa história. Né? Existe um momento em que nós somos copilotos, mesmo quando Jesus não é o piloto. E aí, Wagner, eu pedi para trocar. A Ivanilson e Gabi traz uma cadeira, por favor, adicional. E aqui é uma responsabilização gigantesca naquilo que a gente ouviu ali do Subirá, né, comentando. Quando a criança nasce, então, sendo eu uma criança, né, a responsabilidade, o plano de voo é ministrado pelos pais. Os pais têm o plano de voo daquela criança e a criança é copiloto daquilo que os pais pilotam. Então, a responsabilidade dos pais é explicar nessa caminhada, nesse voo para a criança, principalmente dos pais cristãos, é claro que tem essa condição, explicar para a criança que ela tem que escolher algo muito importante para a sua vida, que é no momento em que eles deixam de ser piloto, e esse momento existe na vida de todos nós, essa criança vai ter a possibilidade de escolher entre assumir-se como piloto ou deixar que Jesus substitua os pais. Então, essa responsabilidade de não só dirigir o avião da criança, mas como também de ensinar a criança de que o melhor para a sua vida é que essa cadeira não seja ocupada por ela, é dos pais. E a gente não pode abrir mão disso. É claro que a criança, mesmo com a educação, pode escolher não ir, pode escolher assumir a cadeira de piloto. Mas cabe aos pais darem todo o subsídio possível para que a criança, aí vou te pedir para levantar rapidinho, para que a criança escolha, obrigado, Gabi, escolha que Cristo assuma a cadeira de piloto da sua vida e continue a sua história. Né? E isso acontece muito na fase da adolescência. Né? Hoje a gente tem tido cada vez mais adolescentes que têm recebido informações, o Wagner com certeza tem esse desafio nesse momento na sua vida, né? Adolescente que tem sido bombardeado de informações, bombardeado pelo inimigo, para que tenham a autocapacidade de fazer as suas escolhas, de ter as suas opiniões, né? De entender, de achar o que é certo e errado segundo a visão sua e a visão que o mundo o impõe. E a responsabilidade dos pais de estar fazendo com que a criança realmente entenda e escolha a Cristo, tem sido, sim, dificuldade. A gente aqui não é hipócrita para falar que não. Né? Tem sido uma dificuldade gigantesca, mas enquanto pais, né, enquanto família cristã, a gente está aqui e a igreja precisa ser um braço, e é um braço importante, para ajudar os pais também nesse desafio. Né? Porque é um desafio, né? Fazer a escolha de trocar os pais por Cristo no seu avião é um desafio que a criança, principalmente o adolescente, ele tem na sua vida, né? Não deixa de ter. Então, graças a Deus, a gente tem visto nessa igreja aqui, e glória a Deus não só pelos pais, pela vida do pastor Anderson, pela vida do pastor Joaquim, o pastor Fernando tem dado um suporte gigantesco também com a juventude, e todos aqui, né, a Aline, então, a gente tem visto que realmente, graças a Deus, os nossos adolescentes têm escolhido Cristo como piloto das suas vidas, né? E nós temos que glorificar a Deus por isso, né? Glória a Deus pela igreja, glória a Deus pela vida dos pais aqui dessa igreja, né? E que Deus possa estar continuando a nos dar suporte para criarmos nossos filhos de forma saudável, né? Como aprendemos nessa lição que Jesus foi criado. Amém? Obrigado, irmão. Glória a Deus.
Aleluia, irmãos. Obrigado, Vanessa. Obrigado. Com certeza. Assim, a conversa é algo que realmente muda a história, né? Tem alguns testemunhos muito grandes, né, acerca disso, né? Às vezes uma conversa que mudou a história da vida de uma criança, de um adolescente, né, que abriu a visão dela. Então, assim, estar o tempo todo atento, como o Sérgio falou, né, e conversando, realmente é uma responsabilidade que é preciso assumir, né? Porque realmente enquanto é novinho, né? Minha mãe fica me bombardeando de vídeo de criança de 2, 3, 4 anos, coisa mais fofinha, né? Enquanto é novinho é mole, né? Mas depois que cresce, depois que bate seus 10, 11, 12 anos, que aí é que realmente as coisas ficam mais apertadas e tem que ter essa responsabilidade mesmo de trabalhar ali na educação de maneira direta. Amém, irmãos? Mais algum comentário? Não, vamos ler a conclusão aqui, eu passo o microfone para o pastor Joaquim. Vamos lá, conclusão. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso a seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Amém, irmãos? Glória a Deus pela família de Jesus, né? Pai do Senhor, igreja. Amém. Vamos ficar de pé? Aleluia. Estamos chegando quase ao final dessa revista, né? E a próxima revista é uma revista que vai falar muito sobre a situação hoje do país. Vai falar sobre homofobia, vai falar sobre aborto, vai falar sobre assuntos pesados. E nós vamos ter aí que, não sei como, mas às vezes, não sei nem se vamos conseguir gravar, né? Porque são assuntos que estão sendo perseguidos nos dias de hoje, né? E quanto mais vigilância a gente, é melhor. Mas vamos ver o que vai acontecer. A gente grava e depois vê se transmite, né? Em nome de Jesus. Amados, vamos fazer a rodinha.